dia a todos. Estamos dando início ao nosso segundo dia desse devocional, 40 dias com propósito e resultados com Deus. Esse é o nosso segundo dia. Eu quero te agradecer por estar junto com a gente nesse propósito, te agradecer por estar participando desses dias, que serão dias de milagre, serão dias de revelação de Deus para nossas vidas. Serão dias onde o extraordinário do Senhor, eu creio, que ele vai acontecer com toda certeza, ele vai acontecer na tua casa, na tua família, na tua vida. Ele vai acontecer algo assim, ó, extraordinário, algo impossível de Deus estará acontecendo. Amém? A gente está transmitindo, porque houve pedido, então a gente está transmitindo pelo Facebook e também estamos transmitindo pelo YouTube, certo? Você que deseja ter o acesso através do YouTube, depois nós estaremos deixando, então, a descrição, teremos deixando aí o nosso link, para que você possa acessar, para que você possa entrar e assim participar também através do YouTube. Amém? Então vamos dar início. A gente muitas vezes pergunta, ou acha muitas vezes que nós somos um acidente. Eu vim porque surgi. Não havia uma expectativa, eu não fui pensado, eu não fui projetado, os meus pais não me queriam, mas eu acabei nascendo, eu acabei estando, então, aqui, eu não fui desejado, certo? Então, algumas pessoas acham que elas não foram desejadas. Algumas pessoas se colocam como sendo pessoas que não foram desejadas por ninguém, e sim obra do acaso ou um acidente, como algumas pessoas costumam falar. Mas nós vamos ver pela palavra de Deus, e nesse segundo dia, desses 40 dias, que você não é um acidente. Olha que lindo. Saber que, por mais que o nosso pensamento, por mais que as pessoas achavam que a gente era um acidente, e até mesmo nós pensávamos que nós éramos um acidente, acabar descobrindo, então, que não é verdade isso, que nós não somos um acidente. Por que não somos, pastor? Porque assim, já imaginou que alguém antes de fazer algo, pensou em você primeiro? Já imaginou nisso? Antes de construir alguma coisa, antes de fazer alguma coisa, antes de realizar alguma coisa, alguém primeiro pensou em você. Foi em você que foi pensado primeiro. Foi em você que foi imaginado primeiro. Foi em você que foi arquitetado primeiro, para depois ser acontecido, para depois ser realizado. Então é isso aí, Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio, certo? E sua vida não é um acaso da natureza. O que nós falamos antes. Seus pais podem não ter planejado, certo? Seus pais podem não ter planejado você. Mas Deus certamente o fez. Começa a mudar aí o pensamento. Deus planejou você. Deus o fez esse planejamento. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, olha que maravilhoso. Aliás, ele o aguardava. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Não acredita? Vai lá em Isaías 44:2. Isaías 44:2 fala exatamente o que eu estou te dizendo. Eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Mesmo antes do teu nascimento, o Senhor já tinha planejado você. Ele já tinha pensado em você. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente do nosso Criador. Começa a mudar as coisas, né? A gente começa a pensar diferente. Quer dizer, alguém pensou em mim. Alguém imaginou você. Alguém pensou em você antes das coisas acontecerem. Então, na mente do nosso Criador, na mente de Deus, você já existia. Na mente de Deus, você já era a pessoa ao qual está hoje. Porque foi Ele que te criou. Certo? Então, Ele pensou em você primeiro. Você não está respirando neste exato momento por acaso.
Não é por acaso que você está respirando agora. Não é por acaso que você está... Experimenta fazer isso. Experimenta. Fecha teus olhos e puxa assim o teu ar, assim, ó, e solta ele. Né? Dá um alívio. Bom. E aí você saber que isso que você está fazendo, essa respiração e esse soltar, não é por acaso, mas é porque Deus pensou em você. Como nós falamos, ele pensou em você primeiro. Você não está respirando neste exato momento por acaso, sorte ou destino. Nada disso, irmãos. Nada de estar respirando por acaso, sorte ou destino. Não, você não está, certo? Ou coincidência. Nada disso. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. Deus determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Cada pequeno. Até. Até esse que você não gosta. Até esse que você se sente desconfortável. Até esse que você diz assim, mas por que veio desse jeito? Na mente do Criador. Na mente dele, ele pensou também nesse detalhe, certo? Até nos pequenos detalhes. Ele deliberadamente escolheu sua raça, a cor da sua pele, seu cabelo e todas as outras características. Foi ele que escolheu. Ele fez seu corpo sob medida, exatamente do jeito que ele queria, certo? Ele também determinou os talentos naturais que você possuiria e a singularidade de sua personalidade. Esse detalhe que irmãos gêmeos são gêmeos idênticos, gêmeos que não parece que quando você olha não tem diferença alguma, mas a personalidade de um para com o outro é diferente. Porque foi Deus que criou isso. Essa personalidade, ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a outra pessoa. Todos nós somos diferentes um dos outros. Porque foi Deus que criou dessa forma. Porque foi Ele que planejou desse jeito. Porque foi Ele que colocou para nós dessa forma. Para que ninguém seja igual a ninguém. Então não tente se comparar, não pare, às vezes, desse complexo de querer, de ser inferior às demais pessoas, de se sentir inferior às demais pessoas. Não, pare. Pare com isso. Porque você é a imagem de Deus, você é o projeto de Deus nessa terra. Você não é um acidente. Você é projeto, pensamento da mente do Senhor para você, para este mundo, aonde você está vivendo. Então é exatamente como Ele quis, certo? A Bíblia diz assim, ó: tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, conheces exatamente como eu fui formado, parte por parte, como fui esculpido e vim a existir. Parte por parte. Não acredita? Está lá em Isaías 43:4. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada em Isaías 43:4. Uma vez que Deus o fez por um motivo, nada se cria por acaso. Nada se cria para deixar perdido. Toda a criação de alguém, ele tem um propósito. Ele tem um objetivo. Toda a criação. Tudo aquilo que existe, ele existe por um porquê. Aonde ele vai ser colocado, o que vai ser feito com ele, qual vai ser o seu propósito de existência ou de criação. Existe um propósito. Então, nada foi feito por acaso. Então, quando Deus, uma vez que Deus o fez, ele fez por um motivo. Você existe por um motivo. E a gente vai descobrir. Ele também decidiu o momento de seu nascimento e o seu tempo de vida. Deus sabe exatamente quanto tempo você tem. Ei, eu costumo falar que nós temos uma senha, e a gente não quer saber o número. Né? E a gente não quer ser o primeiro. Se alguém quiser passar à frente, a gente até permite que passe à frente nessa senha. Essa senha que nós não conhecemos o número, mas nós temos ela. Então Deus sabe o momento do seu nascimento e quanto tempo de vida você tem. Tudo isso ele sabe, certo? Porque a Bíblia diz assim, ó:
Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. No teu livro. Salmo 139, 16. Cada um dos teus dias está registrado no livro de Deus. Antes de você fazer. Ele já registrou. Tudo está registrado no livro de Deus. Deus também programou onde você nasceria e onde viveria para o propósito dele, certo? Então ele programou. Vai nascer lá, vai nascer em tal lugar, vai nascer em tal país, vai nascer em tal região daquele país, vai ter tal sotaque. Vai ter tal sotaque. Porque foi ele que planejou, foi ele que programou tudo isso. Então, sua raça e nacionalidade não são um mero acaso. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Ele planejou isso tudo para o propósito dele. A Bíblia diz assim, ó, de um só fez ele todos os povos. De um só. A gente vai lá em Gênesis. E sabemos da nossa criação. Sabemos que nós somos criados, não somos obra do acaso, não somos uma teoria, não. Nós somos criados. Não somos uma evolução de espécie. Nós somos criados por Deus. E de um só homem, ele formou toda a humanidade, toda a nação. Está lá escrito, está na palavra. Tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Sabe aonde está isso? Está lá em Atos capítulo 17, versículo 26 ao 31. Viu como não está perdido? Viu como se nada está fora do que Deus planejou? Está tudo planejado. Nada em sua vida é casual. Nada em sua vida é casual. Tudo foi feito em função de um propósito. Não importa se seus pais foram bons, ruins ou indiferentes. Deus sabia que esses dois indivíduos possuíam a constituição genética específica para criar você em uma espécie, exatamente como ele tinha na mente dele. Exatamente. Ele tinha o DNA que Deus queria para formá-lo. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas não são um imprevisto para Deus. Lembra que eu te falei? Talvez você não foi planejado pelos pais. Talvez você veio a existir, foi concebido, foi gerado uma gestação tua, mas seus pais disseram assim, você, a gente não estava pensando em você, a gente não estava planejando você. Mas Deus estava. Deus estava planejando você, Deus estava pensando em você. Deus estava com a mente dele certinha a como você seria. Tudo detalhadamente. Ele já estava pensando em você. Então, voltando aqui. Ele tinha o DNA que Deus queria para formá-lo. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas não são imprevistos para Deus. Deus nunca faz nada por acaso. Sabia disso? Ele nunca cometeu erros. Deus não comete erro algum. Ele tem um motivo para tudo que criou. Todas as plantas e animais foram planejados por Deus e cada pessoa foi idealizada com um propósito. O motivo para Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. Ele te amou. Ele te amou primeiro. O amor dele te trouxe à existência. O amor dele te formou naquilo que você é. O amor dele, certo? Então vamos lá. Por quê? Como assim, pastor? Olha o que a Bíblia diz. Muito antes de estabelecer a fundação da terra, Deus já nos tinha em mente, tendo nos escolhido como foco do seu amor. O foco do amor de Deus é você. Eu não acredito. Sabe? Aí vamos aonde a Bíblia diz assim, ó, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu filho único, para morrer por você. É a maior demonstração de amor de alguém.
A maior demonstração de amor de Deus para com as pessoas foi dar o Filho único dele por nós, mesmo nós não merecendo, mesmo nós não tendo, digamos assim, créditos para isso. Mesmo nós não tendo, ele nos amou primeiro, e é isso que é mais lindo, isso que é maravilhoso, isso que é tremendo, é porque o amor dele nos trouxe à existência, o amor dele nos perdoou, o amor dele faz com que a gente respire. É lindo, né? O amor dele. Continuando então aqui, Deus já pensava em você antes de formar o mundo. Nós somos o foco de seu amor seu amor, e o elemento de maior valor em toda a criação. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Você foi criado para ser o alvo do amor de Deus. Você que está assistindo, você que está participando desses 40 dias. Você foi criado como alvo do amor de Deus. E ele não erra o alvo. Ele não erra o alvo. Vamos nós de novo? Por sua decisão, certo? Então, nós entendemos que é a decisão de Deus. Essa é a verdade. Essa é uma verdade sobre a qual você precisa edificar a sua vida. Essa é uma verdade. Você precisa edificar a sua vida sobre essa base. Que você é o amor de Deus. Deus diz, vocês, a quem tenho sustentado desde que foram concebidos, e que tenha carregado desde o nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos. Sou eu, aquele que sustentará. Sou eu. Eu os fiz, e os levarei, eu os sustentarei, e eu os salvarei. Isaías 46, 3, 4. Dá uma lida lá. Dá uma olhada lá, irmão. Se você não houvesse um Deus, se não houvesse um Deus, seríamos todos acidentes. Mas há um Deus que o fez por uma razão, e sua vida tem um profundo significado. Descobrimos esse significado e propósito somente quando tomamos a Deus como ponto de referência de nossas vidas. Romanos 12, 3 diz assim, ó, a única forma precisa de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. A única forma precisa de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, volta, assiste o primeiro vídeo que você vai entender o que eu estou falando. Você vai começar ali a entender o que eu estou falando, certo? Um tema para nossa reflexão. Você não é um acidente. Você pode olhar no espelho, apontar o dedo e dizer assim, ó, ei, e aí você fala teu nome. Você não é um acidente. Faz isso, certo? Uma pergunta para meditar. Tendo a consciência de que Deus me criou de forma exclusiva, sou único, que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Qual é a área da tua personalidade e da tua aparência física que você ainda não aceitou? Você ainda tem um complexo. Que você ainda não gosta. Vamos dizer assim. Qual foi a área? Comece a orar para Deus. Comece a conversar com Ele. Comece a falar com Ele. Porque orar é falar com Deus. E Deus vai mudar isso. Medite. Eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados. Isaías 44, 2.
Medite nessa palavra. Deus é o teu Criador e você está sob o cuidado dele. Ok? Um abraço, Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, coloca para as pessoas que ainda querem participar. Dá tempo. Eles vão ficar gravados por um período de tempo aí. 40 dias eles vão ficar gravados. Então, permanece, vai lá, assiste, reassiste de novo, se você desejar assim. Você que ainda não recebeu e quer receber os conteúdos diários do teu devocional, manda uma mensagem para nós, que nós estaremos disponibilizando para você. Ok? Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Antes de nós finalizarmos, eu quero orar por você. Senhor Jesus querido, Deus, amado e eterno Pai. Nesse momento, Senhor, eu coloco em sua presença a vida deste homem, dessa mulher, dessa criança, jovem, adolescente, que talvez acha ainda, Senhor, tem no pensamento a palavra dos pais, dizendo que eles não foram planejados, que eles não foram desejados, mas que eles surgiram. Talvez até alguns usaram aquela expressão, a raspa do tacho, o último. Veio sem pensamento algum, sem desejo algum. Mas eu estou orando, Pai, por essas pessoas, Senhor. Essas pessoas, meu Deus, que ouviram palavras indesejadas. Palavras, Senhor, dizendo que elas não são nada. Que nem Deus ama elas. Mas nós vimos, Pai, nesse devocional de hoje, que o Senhor, na sua mente, antes de criar todas as coisas, o Senhor pensou nela. O Senhor imaginou ela. O Senhor já formou ela, assim como um escultor, assim como um artista. Antes da obra estar pronta, ele já tem todos os detalhes na mente dele, porque ele é o criador daquela obra. Ele sabe todos os riscos, ele sabe todos os cortes, ele sabe todas as amassas, ele sabe tudo, para depois formar aquela obra. Da mesma forma, Pai, o Senhor, na sua imensidão, na sua mente infinita, o Senhor planejou cada um de nós. Cada detalhe da nossa vida. Por isso, Senhor meu Deus, aquela pessoa que não aceita talvez alguma parte do seu corpo, talvez ela olhe e deseja, com um olhar indesejável para uma parte do seu corpo. Meu Deus, que o Senhor dê a ela o amor, que ela sinta o seu amor, melhor dizendo, Pai, que ela venha sentir o seu amor, Senhor, e que esse pensamento venha a ser tirado da vida dela, porque o Senhor projetou ela para ser feliz, o Senhor projetou ela para ter sucesso, não para viver em depressão, não para viver triste, não para viver, Pai, muitas vezes insatisfeita por causa de alguma coisa no corpo dela. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, abençoa, Senhor, a cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe. Compartilhe, convide mais pessoas para estar ouvindo esses devocionais. Se você perdeu o primeiro, volta lá, pega o primeiro. A gente vai deixar o link do YouTube para que você também possa compartilhar pelo YouTube e também um joinha para nós lá. Um abraço, Deus te abençoe.